Boa noite a todos. O meu tema hoje é a seriedade de uma aliança ou da quebra de uma aliança. E o meu texto está em 2º livro de Samuel, capítulo 21, versículos de 1 a 14, que diz o seguinte: E houve nos dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. E Davi consultou ao Senhor, que lhe disse: É por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Então, aí tem um enredo que vai até o versículo 14, mas esses gibeonitas, eles eram cananeus, da cidade de Gibeão. No capítulo 9 de Josué, nós vamos encontrar os gibeonitas fazendo uma aliança com Israel. Naturalmente, eles enganaram o povo de Israel, fingindo que não eram cananeus, porque Deus havia ordenado que eles matassem e exterminassem completamente todos os povos cananeus, ou seja, os povos da terra de Canaã, 7 nações. E esses gibeonitas eram uma dessas nações, da cidade de Gibeão, que era uma grande cidade. E eles enganaram os judeus, e eles fingiram que eram de outra terra, muito distante. E aí foram ao encontro de Josué, com medo de serem exterminados também, já tinha ouvido falar. E então os judeus fizeram aliança com eles. Aí aqui eu quero destacar a questão da aliança, porque tem vários tipos de aliança. Essa aqui é uma aliança de paz, né? Uma aliança de paz entre a nação de Israel e a nação dos gibeonitas. E a Bíblia diz lá no texto de Josué capítulo 9 que eles fizeram aliança e não pediram conselho ao Senhor. Então já é aqui um ensinamento para nós: antes de nós fazermos qualquer aliança, pedirmos conselho a Deus, para ver se não há algum perigo embutido nessa aliança, porque aqui eles foram enganados. Acredito que de maneira geral, pelo menos no Ocidente, nós na nossa cultura ocidental, nós não somos muito conhecedores sobre aliança. A aliança mais conhecida na nossa cultura ocidental, creio eu, é a aliança de casamento. Mas mesmo essa, a maior parte, né, de nós, diria assim, não entende a gravidade de uma aliança ou da quebra de uma aliança. A aliança é uma coisa espiritual. E aí, nesse caso aqui, essa aliança entre Israel e os gibeonitas foi uma aliança de paz, né? Um pacto de não agressão, diria o noticiário hoje. Acredito que hoje as nações que hoje existem, elas fazem alianças, tipo assim, pacto de não agressão. Mas eu acredito que hoje, como geralmente acontece, essas alianças não são levadas a sério, principalmente dentro de algumas culturas, algumas ideologias, né, que têm como princípio mentir e enganar, porque eles fazem isso porque eles não sabem a gravidade do que é a quebra de uma aliança, é uma questão espiritual. Então, nesse caso aqui, houve um período de 3 anos de fome consecutivos em Israel. Geralmente, quando essa linguagem é usada, significa que não choveu, né? Ali era uma economia essencialmente agrícola. Então, se não chovesse, ia faltar comida, porque a terra não produziria o alimento. E assim aconteceu. Houve uma fome de 3 anos consecutivos, diz aqui. Só que agora Davi era o rei, né? Davi era um homem espiritual, tinha visão espiritual, ele conhecia as leis espirituais, conhecia Deus. E ele foi perguntar a Deus por que daquela fome de 3 anos. E Deus falou para ele: é por causa de Saul
e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Ou seja, Saul, que havia sido rei anterior a Davi, ele não era um homem de aliança, ele não era um homem que respeitava a aliança. Ele era um homem que achava normal quebrar a aliança. Então, enquanto ele foi rei, ele não levou em consideração a aliança que os gibeonitas haviam feito com Josué. E aqui no caso o rei é o representante da nação. Josué fez aliança, mas os sucessores de Josué no comando da nação tinham a obrigação de manter a palavra que tinha sido empenhada e manter o pacto de não agressão com os gibeonitas. Só que Saul, ele não era um homem assim. Então, ele procurou matar os gibeonitas, por isso que Deus chamou Saul e a sua casa sanguinária, né? Porque ele quebrou a aliança e matou os gibeonitas, desprezando completamente a aliança que Josué havia feito quando era o líder do povo. E aí a consequência foi esses 3 anos de fome. A outra coisa que eu vejo aqui que é muito instrutiva é o fato de que ter um líder, um governante que entenda das leis espirituais, que conheçam as leis espirituais, e essas leis espirituais são universais, são princípios universais, quer as pessoas creiam, quer não, foi Deus que fez, e elas funcionam, é tipo a lei da semeadura, né? Funciona para quem crê e para quem não crê. Então, se os nossos governantes hoje, seja de qualquer nação, fosse perguntar a Deus qual o motivo de que tal tragédia está se abatendo sobre a sua nação, é claro que aqui tem um problema, porque vemos que geralmente Deus respondia à oração de Davi. Quando Davi consultava Deus, Davi consultava Deus, Deus respondia. A gente sabe que na história de Saul, várias vezes Saul consultou a Deus e Deus não respondeu. Então Deus não responde a qualquer um. Ele responde àqueles que têm algum tipo de consideração por ele, né? Mas, aí Davi, quando Deus revelou o motivo da fome de 3 anos, 3 anos consecutivos de fome sobre Israel, aí Davi chamou os gibeonitas que havia lá e perguntou a eles, né? Que quereis que vos faça para que abençoeis a herança do Senhor? Ou seja, aqui nós vemos mais um princípio sobre a aliança. A parte ofendida na quebra de aliança, ela tem autoridade para interromper o castigo e abençoar. Ou seja, fazer cessar o problema gerado pela quebra de aliança. No caso aqui, a parte inocente eram os gibeonitas, que estavam sofrendo essa agressão por parte de Saul. E aí, no caso aqui, os gibeonitas disseram: nós queremos 7 homens da família de Saul para matarmos, né? Para enforcarmos. Ele diz aqui: de seus filhos se nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor, em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E Davi disse: eu os darei. Então veja só como a questão da liderança tem que tomar decisões difíceis. No caso aqui, Davi teve que tomar essa decisão, ter que entregar 7 homens da família de Saul para serem mortos pelos gibeonitas, para expiar, né, a transgressão que havia sido cometida por Saul. E aos nossos olhos, esses homens eram inocentes. Aqui existe outra lei, que é a lei da herança. Mesmo as pessoas inocentes, mas nós temos a herança. E no mundo espiritual, a herança funciona também, como no mundo físico também, né? A herança pode ser positiva ou negativa. Nesse caso aqui era negativa. E já sabemos aqui pelo texto que Davi, ele tomou 2 filhos. Aqui são declinados até os nomes, né, que diz aqui. Mas tomou o rei dos filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha tido de Saul Armone e Mefibosete, como também os 5 filhos da irmã de Mical, filho de Saul. Então, eu não queria estar na pele de Davi para tomar essa decisão. Ele pegou esses 2 rapazes, Armone e Mefibosete, que eram filhos de Saul, com a concubina chamada Rispa, filha de Aiá. Algumas traduções trazem Aías, eu até gosto mais de Aías.
e entregou para os gibeonitas, para que eles matassem esses dois, imagino, dois rapazes ou dois homens, né? E também entregou 5 filhos, que no caso aqui eram netos de Saul, porque eles eram filhos de uma filha de Saul. Então, ele tomou 2 filhos de Saul com a concubina e 5 netos de Saul, filhos da... aqui tem eu creio que uma explicação que tem aqui 5 filhos da irmã de Mical. Algumas traduções já traduzem direto assim, Merab, porque sabemos que a irmã de Mical era Merab, a filha mais velha de Saul. Mas o Espírito Santo registrou, por um motivo ele registrou, da irmã de Mical. 5 filhos, eram netos de Saul. E esses 7 homens foram mortos, enforcados, para que a aliança pudesse ser restaurada e o castigo cessasse da quebra de aliança. Eu acho isso muito interessante porque na nossa geração, quando nós vemos tanta gente ignorante a respeito das coisas espirituais, quebrando aliança, achando que isso vai ficar impune e atraindo maldição para suas nações, governantes até, e até mesmo pessoas individuais, em famílias, quebrando aliança, elas não entendem, né, que ao quebrar uma aliança tem um preço, vai haver uma cobrança. No mundo espiritual, a quebra de aliança, ela tem um preço. E aí as pessoas tentam consertar de outra maneira, mas a única maneira é essa maneira que a Bíblia nos ensina, né? A maneira espiritual. Então assim, foi consertada essa aliança. Só que aqui, eu quero mostrar algumas coisas, é o seguinte: esse texto que fala de aliança, ele fala de várias alianças. Aliás, eu creio que esse texto aqui, ele procura mostrar aqui a figura de 2 homens. Um homem é Saul, um homem que não respeitava a aliança. O outro homem é Davi, o homem que respeitava a aliança. Davi era homem de aliança, ele respeitava a aliança. E também fala aqui de 2 mulheres. O nome de 2 mulheres é declinado aqui no texto. E a primeira mulher que é declinada aqui é essa mulher chamada Rispa, filha de Aiá, ou de Aías. Essa é a mulher de aliança. E a outra mulher, cujo nome é declinado no texto, chama-se Mical. Só que a linguagem que o Espírito Santo usa é 5 filhos da irmã de Mical. Claro que era Merab. Por que o Espírito Santo não disse logo Merab? Porque ele queria que constasse no texto o nome de Mical, porque o Espírito Santo quis contrastar o caráter de Mical com o caráter de Rispa, para mostrar que Rispa era uma mulher de aliança, enquanto que Mical não era. Então eu vou mostrar para vocês essas alianças que houve aqui. Já sabemos que essa primeira aliança foi uma aliança de paz entre 2 nações, os gibeonitas e Israel, e Saul transgrediu a aliança e atraiu essa fome de 3 anos sobre Israel. E aí eu quero mostrar aqui que Saul é o exemplo do homem que não guardava aliança, o homem quebrador de aliança, né? Não levava a sério a questão de aliança. Geralmente eu digo, né? Em algum momento eu entendi isso, que ao quebrar uma aliança, nós quebramos o 3º mandamento do Decálogo. Eu sempre digo, o 3º mandamento do Decálogo diz assim: não tomarás o nome de Jeová teu Deus em vão. E há uma confusão muito grande sobre o entendimento a respeito desse mandamento, a ponto de os judeus, com medo de quebrar esse mandamento, passaram a não pronunciar, foi de maneira alguma, o nome do Deus da aliança no Antigo Testamento, Jeová. E aí eles quebraram outro princípio, ou seja, eles atraíram para si um problema, porque a força da aliança está no nome do Deus que é invocado na aliança. Toda aliança que é feita, ela é invocada no nome de algum Deus que é testemunha dessa aliança. E quando a aliança é com Deus mesmo, ele mesmo é testemunha, né? O Senhor jurou por si mesmo, né? Ele, quando vai fazer assim, jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Como não tinha ninguém maior do que ele para jurar, jurou por si mesmo. Diz Hebreus, vai dizer isso. Então,
O terceiro mandamento, não tomares o nome de Jeová teu Deus em vão, significa quebrar a aliança. Você invocou o nome de Jeová na aliança, para fazer aliança, e ao quebrar a aliança, você tomou o nome de Deus em vão, para ser testemunha daquela aliança. Já que você ia quebrar a aliança, era melhor não ter invocado o nome de Deus para ser testemunha da aliança. Esse é o sentido espiritual o sentido espiritual do terceiro mandamento. No Novo Testamento, o nome do Deus da aliança é Jesus, é o Filho de Deus, né? O nome que é invocado na aliança do Novo Testamento é Jesus, Filho de Deus. Então esse é o nome. Então não podemos excluir o nome de Jesus, né? Poderíamos dizer assim, não tomarás o nome de Jesus, teu Deus, em vão. Seria o mesmo sentido de invocar o nome de Jesus numa aliança e quebrar essa aliança. No caso é o batismo, porque por isso que Atos 22:16 diz assim: agora por que te demoras? Levanta-te, batiza-te e lava os teus pecados invocando o seu nome, o nome de Jesus. Mas, voltando aqui para o texto de 2 Samuel, Davi é apresentado aqui como um homem de aliança, um homem que respeitava a aliança. E aí o texto aqui menciona que Davi não entregou para os gibeonitas. Davi poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, que era filho de Saul, né, por causa do juramento do Senhor, que entre eles houvera, entre Davi e Jonatas. Então, se nós formos lá no capítulo 18 de 1 Samuel, nós vamos ver que Davi e Jonatas fizeram uma aliança muito solene, muito formal. Está lá no capítulo 18 do primeiro livro de Samuel, verso 2. Havia uma aliança entre Davi e Jonatas. Era uma aliança de amizade. Então vemos aqui que existe aquela aliança das duas nações, a aliança de paz. Aqui é a aliança de amizade entre Davi e Jonatas. E como Davi era um homem de aliança, ele lembrou-se dessa aliança que havia entre eles e Davi, e aí ele não entregou o filho de Jonatas, Mefibosete, para os gibeonitas, em respeito à aliança que ele tinha com o pai dele. Então Davi é apresentado aqui como homem de aliança. Porém, aí vem as duas mulheres, né? As duas mulheres que são aqui citadas como exemplo de aliança. Mulher que quebra aliança e mulher que não quebra aliança. Então, a primeira aqui que eu quero falar é Mical. Por isso que o texto diz: ele tomou os 5 filhos da irmã de Mical. Claro que eram os 5 filhos de Merabe, filha mais velha de Saul. Mas o nome que aparece aqui é Mical. Então, Mical era a mulher que quebrava aliança. Ela, se nós formos, por exemplo, no primeiro livro de Samuel, capítulo 25, o capítulo 25 do primeiro livro de Samuel termina dizendo o seguinte: porque Saul tinha dado sua filha Mical, mulher de Davi, a Pauti, filho de Laís, o cara de Galim. Então, sabemos que Davi casou com Mical, filha mais nova de Saul, e que ele comprou e entregou o dote de 200 prepulsos de filisteus, embora o pai dela tenha pedido 100, mas Davi deu foi 200 prepulsos de filisteus como dote para desposar Mical, filha de Saul. E realmente Mical era esposa de Davi. Aliás, o texto lá diz até que Mical amava Davi. Mas quando Davi teve que fugir de Saul, pai dela, porque ele estava tentando matá-lo, a Mical, claro que aqui coloca muita responsabilidade no pai, né? Saul deu Mical, mulher de Davi, para ser esposa de outro homem. E ela foi ser esposa de outro homem. Então já quebrou a aliança, porque ela era esposa de Davi, não podia ser dada a outro homem. Não sei se ela podia ter resistido ao pai dela, mas acredito que sim, né? E sabemos também que no outro episódio, quando Mical se rebelou contra Davi, repreendeu a Davi porque ele entrou dançando diante do povo, no meio do povo, ele dançando perante Deus e perante a Arca da Aliança, Mical repreendeu duramente a Davi. E aí a Bíblia diz assim, que Mical morreu sem ter filhos. E subentende-se que o castigo que Deus deu a ela por ter afrontado Davi, porque Davi estava se humilhando diante de Deus, e ela não aceitou isso, porque era uma princesa orgulhosa, filha do rei Saul. O castigo sobre ela foi que ela morreu estéril, ela nunca teve filhos. Por isso que aqui, os 5 filhos da irmã dela é que foram entregues para os gibeonitas para serem mortos, para reparar a aliança quebrada. Então Mical, ela é aqui o tipo, a figura da mulher que não respeita a aliança, a mulher que quebra a aliança. Consequentemente, ela atrai maldição para a sua família.
E a outra mulher com quem o Espírito Santo contrasta aqui o caráter de Mical é Rispa. Geralmente eu digo que as coisas são assim, paradoxais, né? Aparece aos nossos olhos que o mundo não é justo, porque essa mulher chamada Mical, essa mulher chamada Rispa, filha de Aías, ou filha de Aiá, eu acho que ela era uma mulher tremenda. Uma mulher de um caráter nobre. Porém, na sua geração, o lugar que lhe foi dado foi ser concubina do rei. Ela foi concubina do rei Saul. E aí ela teve dois filhos com Saul. E aí o nome dele aparece aqui, né? Armone e Mefibosete. Esses dois filhos foram entregues por Davi aos gibeonitas para serem mortos pelos gibeonitas para reparar a aliança quebrada. Agora, e aí eu vejo aqui o seguinte, enquanto a aliança de Mical com Davi era aliança de casamento, a aliança aqui que é destacada na vida de Rispa era uma aliança de consanguinidade. Existe uma aliança de consanguinidade. Toda pessoa que tem o nosso sangue, nós temos uma aliança natural com ela. E no caso aqui, a aliança natural era entre Rispa e seus dois filhos, Armone e Mefibosete. Era uma aliança natural, tem o mesmo sangue, né? E aí eu já digo o seguinte, que nós não podemos guerrear contra pessoas com quem temos aliança. Porque o diabo sabe disso, né? Por isso que o diabo se esforça de colocar marido e mulher para brigar, porque ele sabe que é a quebra de um princípio espiritual que traz maldição para a família. O diabo se empenha em botar o marido e a mulher para brigar, porque sabe que eles têm aliança e não poderiam guerrear um contra o outro, mas é o que mais acontece, porque Satanás ciranda o casal, né? E coloca o casal para brigar, para atrair maldição e quebrar a aliança. Mas Rispa, olha a atitude de Rispa. Quando seus dois filhos são mortos, a Bíblia diz aqui o seguinte. Verso 10. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de cilício e estendeu sobre uma penha, desde o princípio da cega, até que a água do céu caiu sobre eles. E não deixou as aves do céu pousar sobre eles, de dia, nem os animais do campo de noite. Olha só a fidelidade dessa mulher, que foi demonstrada aqui aos seus dois filhos, que foram mortos, mas ela fez esse sacrifício, né? Ela ficou velando sobre os corpos dos homens, desses dois filhos, acho, dois rapazes, para que eles não fossem violados pelos animais do campo durante o dia, né? Os animais durante a noite, né? E as aves do céu durante o dia. E ela ficou ali. Se nós formos lá no capítulo 15 de Gênesis, Abraão faz uma coisa semelhante, né? Abraão vela sobre o corpo de animais, porque ele fez uma aliança com Deus ali e partiu os animais em duas partes. Ele ficou lá de vigia para impedir que os animais também violassem essas aves aqui que podem descer sobre os corpos, representa Satanás e seus demônios. A função de Satanás e seus demônios, ao descer sobre esses corpos, é fazer com que as pessoas quebrem as alianças que fizeram para atrair maldição sobre elas. E a postura, o comportamento de Rispa ao ficar de vigia, representa a nossa oração, velando sobre a aliança para que a aliança não seja quebrada e não atraia maldição sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre a nossa nação. Então, essa Rispa, ela foi fiel a essa aliança de consanguinidade com seus filhos e fez esse sacrifício aí. É uma aliança, então, consanguínea, né, de filiação. Agora, ainda tem uma outra aliança aqui, no caso de... Eu vejo ainda tem outra aliança aqui, que é uma aliança entre Davi e Saul. Se nós formos no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, verso 21, vai dizer lá que quando Saul, veja que no capítulo 16 do primeiro livro de Samuel, Davi ainda não tinha morto o gigante Golias. Mas ele foi adotado como escudeiro de Saul. Então diz lá, ele foi adotado como escudeiro. Davi era escudeiro de Saul.
escudeiro, né? Vou ver como é que essa versão aqui fala. Assim Davi veio a Saul e esteve perante ele e o amou muito e foi seu pajem de armas. Essa é outra expressão, né? Pajem de arma é a mesma coisa que escudeiro. Eu prefiro essa expressão escudeiro, né? Mas pajem de arma também aparece em algumas versões. Então, havia então entre Davi nesse tempo um relacionamento hierárquico. Davi era o rei, aliás, Saul era o rei, Davi era o seu escudeiro, ou seja, na hierarquia do reino, Davi era subordinado a Saul. Isso é uma aliança, existe uma aliança hierárquica entre o superior e o subordinado. Mesmo na igreja, né? Não adianta dizer assim, na igreja todo mundo é igual. Ninguém é igual no reino de Deus em lugar nenhum. Tudo que Deus criou tem hierarquia. Num certo sentido, somos todos iguais, mas tem um sentido da responsabilidade, da autoridade, que é onde o que Deus faz, ele coloca. Então, no caso aqui, há uma aliança entre superiores e subordinados. Davi era subordinado de Saul dentro da hierarquia do reino. E mesmo depois que ele matou Golias, Saul colocou Davi como comandante de 1000. Continuava subordinado a Saul. Talvez seja do motivo porque Davi nunca levantou a mão contra Saul, porque ele conhecia esse princípio. Ele não ia quebrar a aliança hierárquica que havia entre ele e o seu chefe, no caso era Saul. Ele preferiu fugir. Davi fugiu quando viu que Saul havia se desviado, praticado mal. Ele fugiu, mas nunca levantou a mão contra Saul, para não quebrar o princípio. Por isso que hoje, quando há um avivamento espiritual, o Espírito Santo revela o seguinte, que o pecado mais grave chama-se rebeldia, né? Quando o subordinado se rebela contra os superiores, ou seja, ataca o princípio de autoridade que existe, seja no governo, seja na família, seja na igreja, existe um princípio de autoridade e hierarquia, embora, como eu costumo dizer, esse princípio de autoridade da igreja e na família não é de domínio, como no império, no absolutismo, mas há uma autoridade, tipo assim, autoridade que o pai tem sobre os filhos, coisa e tal, né? O chefe tem autoridade sobre os seus empregados, né? Como na vida militar a gente vê muito bem isso, mas existe essa aliança de hierárquica em qualquer lugar, né? Até no emprego. Você que está aí no emprego deve respeitar a autoridade do chefe. Se não concordar com a maneira, pode de maneira tal se afastar daí, sem desacatar, sem ofender, sem afrontar a hierarquia, a autoridade que está, né? Se a pessoa que tiver em posição de autoridade proceder mal, que ela que fique com a maldição, e não nós, né? Atraindo sobre nós essa quebra de aliança. E aí, havia essa aliança entre Davi e Saul. Mas eu quero chamar a atenção do texto ainda do seguinte, apesar de que Davi, sabendo que tinha uma aliança com Jonatas, ele poupou o filho de Jonatas por causa da aliança, quando Davi ouviu falar do que Rispa, filha de Aías, tinha feito, a sua fidelidade na aliança, naturalmente Davi era um homem sensível espiritualmente, eu creio que a consciência dele o acusou, e ele percebeu que a aliança que ele tinha com Jonatas e com Saul, ele não tinha sido totalmente fiel a essa aliança, porque quando os filisteus mataram Saul e Jonatas no Monte Gilboa, na batalha, eles penduraram o corpo de Saul e de Jonatas no muro de Bet-Sean, e Davi não fez nada. Mas agora, ao ouvir falar da fidelidade, da radicalidade de Rispa no cumprimento da fidelidade da sua aliança com seus filhos, o coração de Davi, a consciência de Davi foi incomodada. Olha o que Davi fez. Verso 11. E foi contado a Davi o que fizera Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes de Gileade, os quais os furtaram da rua de Bet-San. Algumas versões tem Bet-Sean, aqui tem Bet-San, onde os filisteus os tinham pendurado, quando os filisteus feriram a Saul em Gilboa. E fez subir dali os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho. E ajuntaram também os ossos dos enforcados, ou seja, dos dois filhos de Saul
de certa maneira era irmão de Jonatas, né? E dos 5 netos de Saul, filho de Merabe. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zela, na sepultura de seu pai Quis. E fizeram tudo o que o rei ordenara. Agora, Davi, ele entendeu que, por causa da aliança que ele tinha com Saul e com Jonatas, ele deveria dar um sepultamento digno a eles por causa da aliança. Foi o que ele fez, embora tardiamente, mas tocado pelo exemplo de Rispa. E aí esse texto termina dizendo o seguinte: depois disso, Deus se aplacou com a terra. Ou seja, a maldição cessou agora, né, depois que foi reparado todas essas alianças aí. Então, que essas considerações, elas são princípios eternos, valem todo o tempo e em todo lugar. Princípios são, eles são eternos. Que nós viemos refletir na nossa vida, né, naquilo que nos diz respeito, para nós não violarmos as alianças que temos. Seja aliança de paz, aliança de amizade, aliança de casamento, aliança de consanguínea, aliança de hierarquia, qualquer tipo de aliança. Se for quebrado, vai atrair castigo e maldição. Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém.